Boa tarde, ouvintes da Rádio TV Melhorar. Nesse momento, transmissão simultânea para todo o planeta. Você que está ligado na rádio. Atenção, ouvintes da Rádio Melhorar. Nesse momento, então, para todo o planeta, quinta ao vivo, terceiro ano imperdível. Você pode agora acessar www.tvmelhorar.com.br e no cabeçalho da página principal você encontra o TV ao vivo. Clique ali e você vai desfrutar, então, do player da Bíblia, né? Clique no player e você vai assistir, então, as imagens ao vivo desse programa. E também te convido para que você, né, observe a grade de horários das ministrações apostólicas imperdíveis. São ministrações ao vivo para que você possa ser edificado ricamente, né, tu e tua casa, em nome de Jesus. Durante as semanas, né, as próximas semanas, aí você tem ao vivo ali a programação de segunda a segunda, né, em que o Senhor usa nosso querido irmão e abençoado Sérgio Roberto Alves, apóstolo do Senhor Jesus, para trazer a palavra, como ministro do Evangelho, a palavra do reino, em nome de Jesus. E o Senhor nos convida nesse início de programa a compartilhar aqui uma palavra com os irmãos aqui, né? Ô, glória! O Senhor é bom, né? Hebreus 12. Ô, glória! Versículo 7. Amém? Você que está em casa, você que tem a oportunidade aí de tocar nas vestes do Senhor através da Bíblia, em nome de Jesus, né? Que você venha abrir o teu coração, renovar a mente, para que Deus fale com você, em nome de Jesus, revele tudo aquilo que Ele tem para te revelar através da palavra. Amém, irmãos? Então, Hebreus 12, versículo 7. Convido que os irmãos acompanhem em oração e leitura. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Oh, glória! E é para nós aqui, né, primeiramente, e para os irmãos, né, e para todos os seus filhos amados, né, que filho, né, que o Senhor nos coloca, né, como a oportunidade de receber, né, o Filho, Cristo ressurreto, né, mesclado com o nosso Espírito, daquele que crê, né, que é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, recebe, né, todo aquele que crê em Jesus e é batizado, é salvo. Glória a Deus, está lá também em Marcos 16. Então que o Senhor possa abençoar a tua casa, em nome de Jesus. Mas aqui o Senhor nos fala sobre disciplina, sobre correção. E nesse bate-papo edificante de hoje, nós temos aqui um convidado, né, muito querido, muita história para contar, né, e também compartilhar nesses momentos, né, de experiência com o Senhor, na sua vida, na sua família. Então já deixamos aí que Deus abençoe, né, sua esposa, a irmã Ana Paula, em nome de Jesus, né, e aqui conosco, né, nosso querido irmão, o Eduardo Lemertz, podendo compartilhar conosco. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, irmão, boa tarde a todos os ouvintes da rádio e também aos irmãos que nos acompanham na TV Melhorar. E estamos aqui para, como o slogan da TV, né, para nós melhorar, né? Então aqui estamos, né? Que o Senhor venha nos corrigir, porque creio que todos os que aqui estão e os irmãos que nos assistem, nos ouvem, têm um desejo, né, de serem filhos de Deus. E se Deus é o nosso Pai, é Ele que vai nos corrigir. Amém. Ô, glória! E aí, meu amado, me diz uma coisa. Nesse processo todo de crescimento, né, de vida e de revelação, né, através do Evangelho do Reino, através desse material, desse ministério apostólico, né, através da TV Melhorar, da Rádio Melhorar, através aí desse material da editora Vento Sul. Conta pra nós um pouquinho como é que foi, né, esse começo, né, o começo que Deus te trouxe, né, para essa casa de Judá, que tem nos revelado tantas maravilhas, né, tem nos despertado, né, para a verdade que está aqui, né, escrita na palavra. Amém, irmãos. Como o Senhor já tem programado, né, foi através de um grupo familiar, né, que é a grande ferramenta que o Senhor tem levantado para nós hoje, é o grupo familiar, né, e creio que a maioria dos irmãos que está na igreja do Senhor começou assim, né,
Então foi através de um grupo familiar que nós começamos a conhecer o Cristo, né? A entender, porque tem um versículo que diz: busca compreender o que o Senhor quer contigo, né? O propósito que o Senhor tem. E então foi através desse grupo que a gente começou a ter um contato com o Senhor, e foi assim um amor à primeira vista, né? Porque eu desde muito pequeno sempre fui temente a Deus, né? Por uma religião em casa, né? Por um costume, era um hábito, né? E aquilo ali, quando eu conheci o Senhor, eu vi que era muito maior do que eu tinha recebido até ali. Então quando falaram tabernáculo, eu disse: eu não sei o que é isso, né? E ministra toda a economia do Senhor. Quando falaram corpo de Cristo, eu disse: tá, mas onde é que está isso que eu nunca vi? Sabe? Então assim eu descobri o Cristo, porque eu me dizia cristão, né? Porque acreditava em Cristo, mas eu acreditava em algo que eu não conhecia. Essa era a verdade, né? E aí, assim, com o passar do tempo, né, eu sou de Montenegro, né? Então, naquele período que nós ainda morávamos em Montenegro, o Senhor levantou os irmãos de Venâncio Aires para nos auxiliar ali. E eu me lembro que o irmão trazia os CDs, né? De um vaso, sem capa, sem nada, né? Eu não conhecia Apóstolo, não conhecia Sérgio, não conhecia Cachoeira, mas eu ouvi aquilo ali. E aquilo trouxe assim algo na minha vida que fez a mudança, né? Que foi através desse material, não foi através de um homem, né? Amém, claro que o Senhor não ia fazer um anjo gravar aquilo ali. O Senhor escolheu um vaso, né? Mas eu conheci o Senhor através da voz de um irmão. Não foi através de um irmão não, foi através ele era uma ferramenta, né? E aquilo ali me edificou muito, assim. E então eu comecei a ouvir muito esse material, porque os irmãos iam só nas terças-feiras em Montenegro, e nesse período, né, era semi-escola de consagração, né, guerra espiritual, e isso. Então as escolas praticamente todas, né, aquilo não tinha ainda o MP3, né, era um monte de CDs, né? Então eu trabalhava no horário do meio-dia, eu tinha 2 horas de folga, aí o Senhor me dirigiu assim a jejuar muito, né? Então eu sentava e ia ouvir essas ministrações, né? A ponto assim de eu ver que começou a acontecer algo na minha vida, né? Que eu comecei a desprezar, né, muito pouco, como até hoje ainda tem muito para ser desprezado, né, das minhas vontades, mas eu comecei a ter um encargo com as vontades do Senhor, né? Por quê? Porque eu comecei a conhecer esse marido, né? E como eu ia servir alguém que eu não conhecia? Então assim, eu incentivo grandemente os irmãos a terem contato com o material, né? Um material que o Senhor tem dispensado para nós através dos vasos, né? Amém? Então assim que os irmãos possam ter esse contato com o material, porque com certeza esse material vai dar um crescimento muito importante para os irmãos, e creio assim que nós vivemos tempos que as oportunidades estão contadas, né? A gente não pode perder oportunidade, não pode perder tempo, não pode perder aquilo que o Senhor nos leva a fazer. Amém, irmãos? Mesmo que seja o negar, porque o negar é uma oportunidade que o Senhor nos dá para obedecer, né? Então que a gente não venha estar desprezando isso, e que a gente possa estar valorizando tudo isso que o Senhor tem liberado e não julgando, né? Que a gente possa estar aproveitando. Amém? Se o irmão acha que não convém, amém. O Senhor permite com que tu retenha só o que tu acha que é bom, né? Então assim, mas eu incentivo os irmãos a terem esse contato com o material, né? Que creio que isso aí vai ser fundamental na vida dos irmãos. Amém, glória a Deus, Eduardo. E que bom, irmão, assim a gente poder estar aí compartilhando, né? E já vendo assim que
Deus deu uma mexida aí, né? Porque falou em Montenegro, né? Falou em Venâncio, né? Mas é uma benção, assim, eu vejo que Deus faz, né? A sua obra, né? De forma perfeita, colocando cada um, assim, né? Na sua posição, para que realmente possamos cooperar com o Senhor, né? Cada um conforme os talentos, dons, né? E não importando a quantidade de talentos, né? Que a gente venha cada um a cumprir, né, com o seu chamado e propósito. E, quando isso não ocorre, né? O Senhor fala de correção, né? Para o filho, né? E nessa palavra de Hebreus 12, o Senhor nos trouxe hoje, eu vejo que no versículo 4, né? O Senhor nos convida aqui a refletir, né? A buscar aqui uma iluminação, né? Pelo Espírito de Deus sobre essa palavra, né? Porque no 4 o Senhor diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Então o Senhor primeiro nos fala aqui, né, que existe luta, né? E que essa luta não é entre pessoas e entre irmãos, né? Não é contra carne e sangue, mas é uma luta contra o pecado. Amém? E que ainda nós não resistimos até ao sangue, né? Então o Senhor me lembra daquela palavra que diz, né, que a gente tem que ser forte, né? Não te mandei eu, né? Ser forte e corajoso, né? E eu vejo assim como Deus nos ministra quando a gente ainda não tem resistido até o sangue. Vou deixar aberto aí para o irmão compartilhar. Amém, louvado seja Deus que as misericórdias do Senhor estão sobre as nossas vidas, né? Porque Cristo resistiu, né? Até o sangue, né? E por isso, irmãos, que o nosso negar é leve, né? Não é negar a nossa vida de estar vivo ou morto. Não, mas é negar as minhas vontades, porque as minhas vontades vão gerar as minhas escolhas. E as minhas escolhas que vão ser a minha vida. As nossas escolhas hoje que vão definir o caminho que eu vou estar amanhã. E o amanhã, o dia do Senhor é o amanhã, irmãos. A volta do Senhor está tudo muito próximo, mesmo que estivesse longe, né? Mas é hoje que eu vou decidir a quem eu amo, né? Com as atitudes de hoje. E assim que o Senhor ele fala de uma luta, né? Irmãos, é uma luta, né? Tudo na nossa vida é uma luta. Para ti conseguir um bom emprego, é uma luta. Para ti conseguir um bom carro, é uma luta. Para ti entrar no reino dos céus, é uma luta. Qual desses três vale mais a pena? Né? É simples, né? É simples a gente analisar isso. Então assim, só que agora o difícil é eu ter fé, né? Porque eu só vou entrar nessa luta do Senhor se eu tiver fé, se eu crer. Por que Pedro morreu por Cristo? Paulo? Porque eles creram que aquele Jesus que eles viram era verdadeiramente o Filho de Deus. Que aquele Jesus que falava com eles sem estar na presença dos olhos deles era o Filho de Deus. Por isso que eles creram e fizeram da sua vida uma luta contra o pecado. E o que nos falta hoje, eu creio assim, que são experiências com o Senhor. Porque a gente tem muitas experiências de vida, mas da nossa vida, e poucas experiências com o Senhor. E o negar-se vai gerar essa experiência. A correção do Senhor, que é o quebrantamento, vai gerar experiência. Porque se o Senhor não visse que fosse gerar uma experiência, um crescimento, ele não iria fazer isso. Se o Senhor visse que o quebrantamento que está sobre a nossa vida não iria gerar uma comunhão com Deus, ele não iria fazer isso. Né? Ou qual é que é o pai que vê o filho, chega em casa e diz, vou dar uma tunda no meu filho hoje. Mas sem motivo, não, vou dar só uma tunda, né? Não vai fazer isso nunca, porque o pai ama. Agora, hoje eu vou ter que corrigir. Por quê? Porque tem que acontecer algo diferente.
né? Então muitas vezes assim começa com uma conversa. Não deu a conversa, né? Bota um castigo. Não deu, tá bom, aí é a vara, né? Então assim, é assim que o Senhor está fazendo na nossa vida, irmãos. E eu creio que se nós abrir os nossos olhos, não precisa nem ser os olhos espirituais, mas os olhos naturais, a gente vai ver que tudo que o Senhor está fazendo é uma tentativa desesperada do Senhor de fazer nós compreender tudo que Ele está querendo fazer na nossa vida. Mas aí a gente tem tantos planos, tantas vontades, que a gente fica se endurecendo para o Senhor. E eu creio assim, irmãos, que o momento chegou. Tu vai esperar até quando? Até quando nós vamos esperar pelo Senhor? Porque estar na igreja não é estar no Senhor. Uma vez eu estava numa ministração na Cesareia, na cidade de Novo Hamburgo, e um irmão compartilhou assim: quem teria coragem hoje de abrir mão da sua casa, da sua cidade, da sua família, das suas coisas e fazer a obra do Senhor? E eu, mais do que depressa, né, pensei, eu faria isso. Eu já tinha feito, né? Eu já tinha saído como missionário para a cidade de Chapecó, tinha ficado um período lá e depois tinha ido para Piratuba, Santa Catarina. Então eu me considerei o jovem rico, né, bom, preparado, né? Né? E aí o Senhor na mesma hora me constrangeu. De nada adianta tu ir se tu não fizer a minha vontade. Aquilo ali me constrangeu muito assim, né? Porque não adianta eu ir na igreja, não adianta eu ser, eu vou ir para tal cidade, eu vou ir na casa de um irmão, eu vou compartilhar uma palavra. Se não tiver amor, não adianta, irmãos. E o Senhor compartilhava assim comigo, né? O Senhor trazia para mim assim, há uns dias atrás, na madrugada, sobre o amor, né? E o Senhor me dizia assim: o amor é a forma mais perfeita de negar-se, né? Então, para nós cumprir a vontade do Senhor, é amar. Isso é se negar. É amar, porque se eu amar mais o meu irmão, eu vou ceder para ele. Se eu amar mais o Senhor do que a mim mesmo, eu vou ceder. E uma outra vez, numa madrugada, eu também orava ao Senhor. E eu fiz como Pedro, né? Eu disse: Senhor, tu conhece o meu coração, Senhor, tu sabe o que tem aqui dentro, Senhor, tu sabe que eu te amo, Senhor. E por que então eu erro tanto, eu continuo pecando tanto, eu continuo me irando, eu continuo brigando? E o Senhor me disse: eu reconheço que tu me ama, mas eu vejo no teu coração que tu ama mais a ti mesmo do que a mim. Então isso não está escondido aos olhos do Senhor, que nós amamos Ele. Mas também não está escondido que nós amamos mais a nós mesmos do que ao Senhor, né? E eu vejo assim, irmãos, é chegada a hora. Está tudo consumado. Está tudo pronto, irmãos. Não é porque agora o rio Eufrates secou. Agora eu creio. Irmãos, isso já está pronto antes da fundação do mundo. Está tudo pronto. E o que vai vir ainda, mas basta a nós acreditar, não porque o rio secou, mas porque Cristo falou, né? Então a gente tem que tomar uma decisão, irmãos, porque a coisa mais poderosa que nós temos na nossa vida é o livre-arbítrio. Foi a única coisa que Deus nos deixou, né? Quando Adão transgrediu e pecou, o que nos restou foi o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. E se Deus nos deixou a escolha, é ela que vai fazer a diferença na nossa vida. Então a gente deve escolher se negar. A gente deve escolher amar mais o Senhor do que a nós mesmos. A gente deve escolher reconhecer que o irmão é maior do que eu. É isso que o Senhor espera de nós. Porque quando a gente entender isso, irmãos, eu creio assim que a obra vai ser agradável, perfeita, maravilhosa, aprazível às nossas vontades também. Porque o maior desejo que a gente tem é cumprir com aquilo que a gente foi criado, formado para cumprir, que é ser servo. Esse é o maior desejo que a gente tem dentro do nosso coração, é de ser servo. Só que isso ainda está escondido aos nossos olhos. Então quando a gente entender que a gente deseja ser servo, a gente tem que ser servo.
Amém? Então, assim que a gente possa se entregar para o Senhor. Amém? Ô, glória! Que bom, né? Esse momento em que o Senhor, né, revela e fala conosco e nos expõe, né? E Ele nos expõe para nós mesmos, né, irmão? Primeiramente, quando nos revela, né, quão pecador nós somos, né? Mas que nós temos a oportunidade de cooperar, né? E que nós temos a oportunidade de ser vaso de honra, amém? Mas aí vai, né, do negar-se de cada um, né? Vai do processo de a gente realmente entregar, né, a nossa vida aos cuidados do Senhor e aceitar, né, a direção do Senhor em obediência, né? E sem sentir nada, né? Porque sem sentir emoção, assim, no sentido de nós se manifestar aquela vontade da alma, né? Que se levanta sempre a favor das coisas desse mundo, né? E que nos faz questionar, será que é bem assim? Será que é assado? Mas quem sabe a gente, né? E começa a nos dar ideias, né? E aí eu vejo assim que durante o processo o Senhor nos lembra também na sequência dessa palavra ali que diz no 5, e estáis esquecidos, né? Então atenção, ouvintes, telespectadores, é para nós isso, né? E estáis esquecidos da exortação, que como a filhos discorre convosco. 2 pontos. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor. Não menospreze. Será que nós estamos menosprezando a correção do Senhor? Né? Nesse processo todo de crescimento, né, espiritual na visão que o Senhor tem nos dado, toda a oportunidade que o Senhor tem nos trazido, toda a revelação, né, através de profecias aí, inclusive, né, que tem sido liberada já há muito tempo. E aí eu vejo que muitas vezes, né, a gente passa por situações de correção, né, e mesmo assim a gente menospreza, sendo que a correção está sendo feita por quem ama, com um objetivo só, de te dar o galardão, meu irmão, minha irmã. Oh, glória! Agora eu senti a animação, né? A animação dos irmãos, porque é isso, né? Ele quer nos preparar, nos aprumar, nos alinhar, nos colocar no trilho, né, para as bodas do Cordeiro, para estar junto dele, para que a gente possa ser limpo de mãos e puro de coração, para que a gente possa deixar de lado, né, e durante esse tempo de graça que anestesia, que nos prepara, que nos capacita, né, a passar, né, a superar aquelas tribulações mais leves, de forma suave, né, com Jesus na frente. A gente precisa aceitar, né, esse processo. Então você está atribulado hoje, você tem situação difícil na sua vida, né? Como eu tenho, como o irmão Eduardo tem, né? Você que está ligado agora, você que recém conectou, né? Nós estamos nesse bate-papo edificante com o irmão Eduardo Lemetz, que está servindo o Senhor, pastoreando o rebanho, né, lá de Brasília e da região, do Distrito Federal. Nesse quinto ao vivo abençoado que o Senhor nos capacitou, né, porque só Ele pode todas as coisas. E nós estamos aqui hoje podendo entrevistar esse irmão, né, sobre esse processo, né, de revelação, de crescimento. Porque o Senhor nos coloca, né, que a gente não venha a menosprezar a correção de que vem do Senhor, né? Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. E como o Senhor começou esse programa, é para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então o que nós estamos querendo na realidade, né? Nós estamos querendo então tapinha nas costas, vamos fazer de conta que não é comigo isso, né? Vamos fazer de conta que não é bem assim, né? Não, essas palavras são duras, são pesadas. Não, eu liguei, conectei para ouvir coisa boa, né? Mas isso aqui é a melhor coisa que tem para ouvir, né? Porque é a verdade que nos oportuniza de a gente receber, de a gente aceitar, de a gente ser
de crescer e ser ricamente abençoado, verdadeiramente abençoado no Espírito, né? E ser um vencedor em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. Vencedor, prosperando em tudo, como é prometido na palavra. Então que adianta eu dizer assim, tudo de bom, querido, amado, e tapinha nas costas, e você pode, né? Mas eu posso tudo só naquele que me fortalece. Amém? Então assim eu deixo já esse momento, porque tu compartilhou, né, de Montenegro, de Piratuba, né, de Chapecó, falou de Piratuba, falou de... E agora Brasília, né? Como é que tá esse processo aí de quebrantamento, né, de crescimento, de negar-se, né, junto com a esposa, nesse momento? Amém, irmão. Sabe que no primeiro momento, assim, creio que é um medo. Piratuba, uma cidade de 5.000 habitantes. Brasília, 2.500 e poucos. Então isso assim foi uma mudança muito grande, né? Tudo diferente, tudo novidade. Mas em momento algum, assim, né, o Senhor permitiu com que brotasse algum desejo de não, sabe, de levantar qualquer barreira para o mover do Senhor. E eu me alegrei muito, assim, porque, amém, quebrantamento, amém, a gente vai ter, estando na igreja ou não estando, né? Tem tantas pessoas que hoje estão presas, mas poucas que estão presas como Paulo esteve preso, por um propósito divino. Então, não é isso que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é o motivo por que nós estamos sendo quebrados. E assim, no mesmo momento que a gente, né, que o Senhor compartilhou, que o Senhor liberou, né, a direção para as nossas vidas, deu um temor, amém, deu, mas o regozijo de poder servir ao Senhor foi muito maior. Esse regozijo, assim, na mesma noite, assim, eu orei agradecendo ao Senhor, assim, pela oportunidade que Deus me deu de servir ao Senhor. Porque tem muitos irmãos que o Senhor, essa eleição não recaiu sobre a vida deles, né? Então, assim, eu louvei muito ao Senhor por isso, né? Porque o Senhor me deu uma oportunidade, né, de estar com o Senhor. E junto com essa oportunidade, assim, o Senhor acrescenta tudo que eu vou precisar, né? Então, tudo o que a gente necessita, o Senhor tem acrescentado, né? No natural, não é isso que eu estou falando, porque o natural com certeza vai acrescentar, até os filhos do capeta são acrescentados todos os dias pelo amor que Deus tem, até aqueles que servem ao inimigo de Deus, Deus acrescenta. Então, mas assim, irmãos, a perseverança, a fé, o ânimo, as estratégias para estar evangelizando dentro de uma cidade gigantesca, né? Uma cidade muito grande. E até gostaria assim de compartilhar com o irmão algo muito interessante que o Senhor fez, porque Brasília é em torno assim de 85, 90% prédios. Quantos mil habitantes tem? 2.500 e... aliás, 2 milhões. Tá. Amém. 2 milhões e meio, né? Então assim, buscando uma estratégia com o Senhor nos deu uma direção de fazer um folheto, né, com uma mensagem tirada do devocional, e no verso o Senhor trouxe assim uma direção para expandir o site, tanto o Pão de Judá como o site da TV Menorá. E amém, né? O Senhor deu a direção, a gente fez e a gente começou a colocar nas caixinhas de correio, né, dos prédios. E Brasília tem um problema que ela tem pouco estacionamento, né, nos prédios. Então muitos carros ficam na rua. E alguns prédios a gente não pode colocar nas caixinhas, né? E eu orei ao Senhor, o Senhor disse, mas coloca no carro.
né? E amém, a gente vai colocando assim nos carros. E teve uma oportunidade que o Senhor nos deu, né, de crescimento, que eu coloquei uns quantos carros estacionados e logo depois que eu coloquei, um morador veio. E ele abriu a porta do carro e não retirou o panfleto, né? Fechou a porta do carro e foi. E eu fiquei olhando aquilo ali, me deu uma tristeza, né? Eu disse, Senhor, podia ser a salvação desse vaso aí. E ele desprezou e aquilo me deu uma tristeza. Eu disse, Senhor, isso é em vão, né? Quantos vão fazer assim? Né? Quantos vão pegar esse papelzinho, vão amassar, nem vão olhar o que... E aquilo me deu um desânimo, né? E no mesmo momento o Senhor disse, mas tu não está fazendo isso pelos que não querem. Tu está fazendo isso por aqueles que vão pegar e vão ler e vão acessar. Amém. Bom, são 2,5 milhões. Se um olhar, valeu a pena. Se um abençoado entrar ali e conseguir receber do Senhor, e aí o Senhor compartilhava assim, dirigia assim, ele disse, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e vão me seguir. Os que não são do Senhor não vão ouvir a voz do Senhor, não vão conhecer essa voz, né? Então, o que eles precisam conhecer? A verdade, né? O que o Senhor tem liberado na sua casa? A verdade. Eu lembro assim que João Batista, uma vez eu estudando sobre a vida de João Batista, eu vi que ele não fez nenhum milagre. João Batista não curou ninguém, a Bíblia não relata que ele curou, que ele expulsou, que... E aí o testemunho que o Cristo deu para ele sobre João Batista foi que nenhum nascido de mulher era maior do que ele, né? E aí depois o testemunho de pessoas que conviveram com João Batista foi assim, na verdade esse João Batista não fez milagre nenhum, mas tudo que ele falou a respeito de Jesus era verdade. Então, irmãos, não é milagre, é a verdade que nos interessa, né? E aí a gente tem que reconhecer da onde vem vindo a verdade. Se ela vem do Senhor, amém, irmãos, o Senhor vai usar quem Ele quer, porque essa obra é do Senhor, né? E se essa igreja, irmãos, que a gente diz que é a igreja do Senhor, se a gente não crê que essa igreja é do Senhor, amém, irmãos, vamos nos preocupar, porque aí o homem vai ter liberdade nessa igreja. Mas agora, irmão, se tu crê que essa igreja é do Senhor, se tu crê que existe um Deus poderoso, que é capaz de cuidar daquilo que é dele, então descansa no Senhor e tem bom ânimo, né? Porque o grande problema hoje é o mesmo problema que Satanás levantou lá em Pentecostes. Lembra que saiu os irmãos falando em línguas, e aí daqui um pouco Pedro olhou para os que estavam julgando-os e disse, o que vocês estão pensando? Irmãos, nós estamos na igreja pensando demais e ouvindo pouco a verdade, meditando pouco na verdade. Se tu ouve um irmão compartilhando, vai para a palavra para ver se é verdade. Se é verdade e tu te endemoniou contra aquilo, confessa para o Senhor e muda. João 1,9, 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, vai diante do Senhor e diz, Senhor, eu estou julgando esse irmão, eu acho que isso é errado. Senhor, me mostra, me abre os olhos, Senhor. Porque, irmãos, a gente não pode mais viver nessa hipocrisia que a igreja vem vivendo. E a igreja não é o corpo, são todos os irmãos. Que a gente vem vivendo numa hipocrisia de dizer Jesus é o Senhor, mas na verdade as nossas atitudes demonstram que o nosso Jesus que a gente crê é um Jesus fraco. É um Jesus que não é poderoso para cuidar da sua igreja. É um Jesus que não é poderoso para fazer um filho emudecer se vai falar alguma coisa que ele não vai permitir. Por isso que se levantam os julgamentos, porque a gente não crê no Senhor. Porque quando Cristo chamou Pedro, ele ressuscitou e disse, manda avisar o Pedro que eu voltei. E aí ele disse, Pedro, tu é o apóstolo das nações nesse período, Pedro. Será que Jesus podia confiar em Pedro? Não, porque o Pedro não pode confiar no Pedro. Mas Jesus podia confiar em Deus. E Deus disse, meu filho, Cristo, é o Pedro que eu escolhi. Amém, se Deus escolheu, essa é a escolha de Deus, tenha paz. Não confia no homem, mas confia no Senhor. Foi isso que Cristo fez. E deu certo.
Então a gente tem que parar de pensar, irmãos. A gente está pensando demais, fazendo demais, planejando demais. Eu, por um momento, naquele momento que eu fiquei pensando que aquilo era em vão, eu ia parar. Se o Senhor não fala comigo, eu ia esmorecer diante daquilo ali. Mas aí o Senhor tocou o coração, né, e disse, mas não é pelos que vão botar fora. Tu não fala de Cristo para aqueles que vão desprezar a palavra, mas sim para aqueles que vão aceitar. É para esses, irmãos, é para os escolhidos do Senhor. Então que a gente venha se alegrar no Senhor, ter bom ânimo, que a gente venha se entregar para o Senhor, porque a obra já está pronta. A nossa passagem já foi comprada, né? De origem e destino, é só nós embarcar nesse voo, né? É só nós embarcar com o Senhor e confiar no Senhor, porque a obra é do Senhor, nós somos do Senhor, os irmãos são do Senhor, tudo está nas mãos do Senhor. Então que a gente possa ter bom ânimo diante de tudo aquilo que o Senhor tem nos levado a fazer. Amém? Ô, glória, bem bom, né? E aqui o Senhor em 1 Pedro 1:3, vou compartilhar com os irmãos aqui a palavrinha que o Senhor nos traz. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ô, glória! Que segundo a sua muita misericórdia, os regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível. Que herança, hein? Reservada nos céus para vós outros. Ô, glória! A animação hoje tá 100%, né? Porque tá aqui, né? Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mas apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais. No qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria, indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Ô, glória! Amém?